Olá, eu sou Osana, arte-terapeuta, arte-educadora e instrutora de macramê. E que bom que você está assistindo a segunda aula da Semana do Macramê. Uma série de 4 encontros onde eu vou te apresentar o meu método para fazer qualquer peça de macramê e te mostrar como você pode aprender macramê de verdade e em pouco tempo fazer a peça que você quiser. Isso tudo, mesmo se você nunca fez nenhum artesanato, se acha que parece difícil demais, ou se você acha que só aprende macramê quem tem habilidades manuais. Ou mesmo se você acha que macramê é muito demorado, ou mesmo que está velha demais para aprender. Eu vou te mostrar como tudo isso não é verdade. E tudo que você precisa para aprender macramê é um método simples e didático que vai te mostrar tudo o que você tem que fazer e vai levar você do zero até produzir as suas próprias peças de macramê. E se você até já faz macramê, mas ainda não tem a liberdade para criar as peças que deseja, eu quero te apresentar o caminho, o mapa para fazer isso acontecer. E na aula de hoje eu vou acabar com 2 das maiores dúvidas de quem começa no macramê de uma vez. Eu vou te ensinar como escolher a linha certa no tamanho certo para cada peça. Se você quer escolher o tipo de linha ideal para cada peça e não quer acabar com pilhas e pilhas de excesso de linha quando sua peça terminar, nem ficar sem linha no meio do caminho, fica aqui comigo até o final. Mas antes de eu te dizer tudo isso, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse depoimento das minhas alunas Lídia e Patrícia, mãe e filha. Mas para mim, assim, foi uma maravilha, assim, meio, nossa, eu pensava que eu nunca ia aprender nenhum ponto e aprendi, assim, né, rápido, porque a gente, quando chega a uma certa idade, a cabeça não ajuda muito, né, mas com isso ali me abriu a mente. Qualquer pessoa que quiser fazer, consegue. Eu disse para a Patrícia, não aprende quem não quer, porque olha, do jeito que é bem calmo, bem tranquilo, daí a gente vai passo a passo ali, bem certinho e faz. Tem pessoa que acha que não consegue, mas consegue sim, né? Só ter boa vontade. Mas sabe assim, que as outras coisas, quando a gente faz, né, mancha, a gente até se estressa um pouco, mas assim, ó, isso aqui não, a gente vê que tá errado, vai ali, desmancha, e não é uma coisa porque é uma coisa maravilhosa para a gente aprender, né? É uma coisa assim que tira as coisas assim da cabeça da gente, que a gente às vezes fica meio pensativo, fazendo ali, a gente se concentra, aquilo passa a tarde que a gente nem vê. Eu tinha depressão e até isso foi embora. Eu disse para a Patrícia, olha, de tanto eu lidar ali, até isso já foi. É tudo verdadeiro, é tudo de coração. De coração mesmo, porque eu senti, quando a Patrícia me mostrou, eu disse, eu quero aprender, eu quero fazer. E daí ela disse, então vamos fazer. Foi um suporte de planta ali que eu fiz. Quando eu pendurei ele assim, eu disse, meu Deus, que coisa mais linda. Eu queria ficar com ele assim, andando com ele assim, né? Para mim foi uma coisa assim, que parece que eu nunca ia aprender na vida. Para mim foi, tá lá na varanda, lá pendurado todo, eu fiz 3. Você deve ter percebido que a Lídia no começo tinha dúvidas se ia conseguir, mas deu um passo de confiança e, seguindo um método prático com a minha orientação, já está realizando peças que mal consegue acreditar que foi ela mesma que fez. E que isso ajudou a lidar até com a depressão. E se você, por algum motivo, ainda não tem certeza se você consegue, ao longo dessa aula eu vou te mostrar como eu venho ajudando mulheres do Brasil inteiro a superar seus próprios limites e reencontrar sua realização através da arte do macramê. É maravilhoso ver como uma comunidade incrível está se formando de mulheres que estão descobrindo no macramê uma nova paixão. E eu quero agradecer pela enxurrada de comentários que já foram deixados aqui na página da Semana do Macramê e dizer obrigado pelos muitos compartilhamentos. Foram milhares de comentários e é humanamente impossível responder a todos, mas eu me esforcei ao máximo para responder a maior quantidade que eu consegui. Mas se por acaso eu não conseguir te responder, coloca de novo seu comentário aqui, que eu vou continuar tentando responder o máximo de comentários que eu puder. E se você está aqui e ainda não assistiu a primeira aula dessa série,
Eu recomendo que você assista, porque nela eu mostrei o jeito como a maioria das pessoas tenta aprender macramê e expliquei por que ele tende a levar à frustração. Eu acredito que para ter sucesso no macramê é importante começar do começo, dos fundamentos. E por isso, na primeira aula, eu apresentei os 5 nós básicos do macramê e contei por que eu acredito que eles podem mudar a sua vida. Nós começamos juntas, durante a aula, a praticar esses nós. Eu contei também a história da minha aluna Daniele, que no início da pandemia vinha passando por um processo de depressão e que hoje encontrou no macramê um novo capítulo na sua vida. Com o meu acompanhamento, ela encomendou as linhas certas, aprendeu os princípios básicos e os nós. E em poucas semanas já começou a produzir suas próprias peças. Isso sem ter experiência nenhuma com o macramê. E o que ela me conta é que o macramê trouxe para ela novidade e felicidade, uma forma de encontrar alegria e uma nova fonte de renda. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara para você. Essa oportunidade é muito real, sim, mas não é mágica. Não é uma pílula mágica que você toma e pronto, está fazendo macramê. É um processo que na maioria das vezes não é demorado não, mas é um processo. Uma série de técnicas, exercícios e hábitos que juntos contribuem para a construção de uma prática leve, divertida e produtiva. Tudo muito simples, mas muito eficaz. E apesar de alguns casos parecerem milagre, não é milagre não, ok? Lembra que eu falei na aula anterior que quando eu conheci o macramê, isso mudou a minha vida de uma maneira especial? Eu tinha essa energia dentro de mim, tinha vontade de fazer as coisas, de aprender coisas novas. E o macramê me permitiu me reconectar comigo mesma e descobrir uma nova paixão. Comecei a me comunicar com especialistas do mundo todo, estudar centenas de referências e por muito tempo eu fiquei imersa nesse processo de aprendizado. Fui experimentando materiais, acessórios, comprei linhas de todos os tipos e comecei a colocar em prática um método que me permitiu evoluir rapidamente, ganhando autonomia para realmente criar e me expressar sem depender de receita pronta. E tudo isso em poucas semanas. Eu fiquei fascinada e tomei como missão ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir a também ter os mesmos benefícios que eu. Foi então que, com a ajuda dos meus filhos, surgiu a ideia de eu ensinar pela internet. Comecei a postar vídeos, fotos, fazer lives e comecei a receber o retorno de mulheres do Brasil todo e até de fora dele, se apaixonando pelo macramê. Foi aí que eu resolvi transformar todo esse conhecimento em um curso que já está ajudando mulheres do Brasil inteiro a terem sua vida transformada através dessa arte. E eu continuo com os conteúdos gratuitos no meu canal do YouTube e nas redes sociais. E talvez você me conheça por conta de algum desses vídeos, ou mesmo uma das minhas lives. E eu fico muito feliz pela repercussão do meu trabalho. Mas eu fico mais feliz ainda em ser reconhecida pelos resultados que eu já gerei para as minhas alunas. Eu digo isso por causa de histórias como a da minha aluna Simone. Quinta-feira de Adilson e Deusi, Simone foi levada a uma consulta de rotina com um médico neuropediatra no verão de 1982, durante as férias que passava na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Os pais receberam então a notícia de que a filha tinha paralisia cerebral. O médico disse que ela não iria andar e nem falar. A família voltou para sua casa em Cuiabá e logo após a chegada, Simone iniciou um tratamento com fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. Simone foi sempre uma boa aluna, muito esforçada e em casa, seus pais sempre a desafiavam a conseguir, vencer, prosseguir. E foi isso que ela fez. Hoje formada em pedagogia e pós-graduada em educação especial e psicopedagogia, Simone encontra no macramê um refúgio e uma nova fonte de renda. O macramê é cura, é libertação. Ele tem o poder de te levar a conhecer lugares da sua própria vida que você com certeza ainda não conhece. Sem ele, eu não teria essa base profissional que tenho hoje, que me desperta a criatividade, a autoconfiança e me faz ir além dos meus limites. Através dessa minha história, venho mostrar a todos que tudo na vida é possível. Basta que tenhamos sonhos e confiança em Deus para realizar. Eu fico muito tocada com essa história. A Simone é incrível.
Nem a paralisia cerebral a impediu de produzir suas próprias peças lindas de macramê. E ela hoje já está vendendo suas peças e ganhando dinheiro com suas primeiras encomendas. Uma das minhas missões de vida é gerar mais e mais histórias como essa da Simone. Por isso, eu quero e eu vou levar a transformação que eu tive para todo mundo que precisar dela. Acho que você já notou que em todas as histórias que eu mostrei aqui nessa aula e nas outras histórias que provavelmente você já assistiu, tem muitas outras gravadas em vídeo aqui mesmo nessa página que eu recomendo que você assista, ok? Em todas elas, as alunas seguiram um programa específico de treinamento, um método com início, meio e fim, e uma ordem pensada para alavancar os resultados com mais eficiência. Eu vou te falar um pouco mais sobre isso enquanto eu conto para você como você pode transformar aqueles 5 nós que a gente aprendeu na primeira aula em lindas peças de macramê de todos os tipos. Porque não adianta muito saber fazer os nós, mas escolher o tipo de linha errado para o trabalho e se frustrar no meio do caminho. Ou então, travar na hora de cortar a linha para começar a sua peça por não saber quanta linha usar. Para resolver isso, você vai precisar entender 2 conceitos básicos na arte do macramê. E é isso que nós vamos ver agora. Os tipos de linha e como medir e cortar essa linha na quantidade certa. Pronta? Papel e caneta na mão e vamos lá! Qual a melhor linha para fazer macramê? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Quando aprendi o macramê numa oficina, voltei para casa muito feliz e doidinha de vontade de fazer macramê. No dia seguinte, fui até o armarinho da minha cidade para comprar linhas. Cheguei na loja e me deparei com centenas de tipos de linha de várias cores e espessuras. E eu pensei, e agora? Qual linha eu compro? Qual a melhor linha para quem está começando a fazer macramê? Pedi ajuda da vendedora, mas ela não soube me responder. Ela me disse assim, olha, eu estou muito acostumada a vender linha para fazer crochê. Eu sei todas as linhas para crochê, mas sobre macramê, não sei não. Então eu tive que descobrir sozinha, tive que testar. Eu tive que, por meses, comprar linhas diferentes e ir pesquisando e testando até descobrir quais eram os tipos de linha que funcionavam melhor no macramê. E é esse trabalho longo e custoso que eu quero evitar que você tenha. No macramê, podemos usar linhas de vários tipos e espessuras. Eu vou te mostrar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Isso é importante porque você vai conseguir determinar você mesma qual tipo de linha é ideal para cada peça que você quiser fazer. As possibilidades são ilimitadas, com várias texturas e variações de cores para se adequar a qualquer estilo e finalidade que você puder sonhar. Eu fui observando cada linha em trabalhos diferentes. Fui desenvolvendo alguns critérios que, para mim, indicam se uma linha é boa para fazer macramê. Logo, uma boa linha para fazer macramê precisa ser maleável, ser macia, não machucar as mãos, ser resistente, ser encontrada facilmente para comprar, ser bonita e ter bom preço. Vou mostrar para você agora os tipos de linha que eu mais uso para fazer macramê. 1. Cordão de algodão natural. Para mim, é o melhor tipo de linha para quem está iniciando no macramê, por ser uma linha compacta que não desfia com facilidade. Firme para trabalhar, é macia e não machuca as mãos. É uma linha forte, muito durável. É a linha mais utilizada no macramê. É a base do macramê moderno. Você encontra o cordão de algodão em embalagens de 20 metros, 50 metros e 100 metros, e em diversas espessuras, de 1 a 10 milímetros. Os cordões de 8 a 10 milímetros são ideais para fazer suportes de planta mais fortes, para vasos de plantas mais pesados. Já os cordões mais fininhos são ideais para realizar trabalhos mais delicados, chaveirinhos, mini painéis ou mini suportes de planta. É mais comum encontrar o cordão de algodão na cor branca, preta e natural, nas lojas físicas e armarinhos da sua cidade, sendo a natural também chamada de crua, a minha favorita. Mas em alguns sites você já encontra a linha de algodão colorida. O preço é um pouco mais caro, mas vale ousar. Seu macramê ganha outra cara. Então, eu recomendo o cordão de algodão de 3 milímetros para quem está iniciando no macramê, por ser uma linha macia,
compacta, resistente, fácil de ser encontrada nos armarinhos e não desfiar enquanto é utilizada. É uma linha que dá firmeza para quem está iniciando e dá tranquilidade para quem já é iniciado nessa arte. 2. Fio de malha. O fio de malha é lindo, leve e muito macio. Tem um preço mais em conta em relação à linha de algodão. É encontrado em várias cores em embalagens de 140 metros. É feito de tecido de malha, o que dá a ele uma elasticidade característica. Por conta disso, esse fio é ideal para fazer capas de almofada, tapetes, painéis. Porém, eu não aconselho o seu uso para fazer suporte de planta, por exemplo, porque estica e porque não tem resistência para o peso da planta. Também não aconselho muito o seu uso para quem está iniciando no macramê, justamente por causa da elasticidade. Quando a gente está começando, existe uma inconsistência. A gente aperta cada nó, alguns bem apertadinhos, alguns mais frouxos. E isso é normal, mas no fio de malha isso fica muito mais evidente por causa dessa elasticidade. Para trabalhar com fio de malha, tem que ter muita calma, muita leveza nas mãos, porque senão os nós vão ficar encolhidos. 3. Barbante. Muitas pessoas me perguntam, pode fazer macramê com barbante? Sim, pode, super pode. O barbante é uma opção barata e acessível. Existem várias espessuras de barbante no mercado. Os mais finos, número 6, número 8, por exemplo, servem para fazer trabalhos mais delicados, como franjas em toalhas, colares, pulseiras, brincos. Os mais grossos, a partir de 12 fios, servem para fazer suportes de plantas e painéis. O barbante que eu mais gosto é o barbante 24 fios. Você encontra em diversas cores e o preço é bem em conta em relação à linha de algodão. Apesar do barbante 24 fios não ter a mesma firmeza para trabalhar do que o cordão de algodão, eu recomendo o seu uso por ser macio, resistente, ter várias cores, ser fácil de ser encontrado em qualquer loja de artesanato, não machucar as mãos e também porque o macramê fica lindo com ele. Eu tenho muitas peças feitas com barbante 24 fios e são belíssimas. 4. Linha macramê. A linha macramê foi especialmente desenvolvida para o artesanato em macramê. É uma linha muito leve, macia e de textura fofa. Boa para fazer almofadas, suportes e painéis. Você encontra essa linha em diversas cores, numa embalagem de 200 gramas. Tem um preço bem barato em relação às outras linhas. Mas tem uma coisa, eu não recomendo esta linha para quem está iniciando. Pelo seguinte, ela desfia com muita facilidade. E quando a gente está começando, a gente aperta muito a linha, faz nó, desmancha várias vezes e ela pode desfiar. Isso dá uma certa aflição quando a gente é iniciante, porque a gente acha que está errando ou que o nosso trabalho não vai ficar bom. E como o nosso objetivo aqui é exatamente desestressar, vai por mim. No início, use outra linha, mas depois que você tiver um pouquinho mais de prática, você vai amar o efeito que essa linha dá ao seu macramê. 5. Sisal. O sisal a gente encontra com facilidade em qualquer armarinho, loja de material de construção, papelaria, a metro, em carretel de 50, 100 e até 200 metros. Tem um dos preços mais em conta de todos em relação às outras linhas de macramê. Já vi peças muito bonitas de macramê feitas com sisal, mas preciso dizer uma coisa. Pessoalmente, eu não gosto de utilizar o sisal e não recomendo para a utilização no macramê por causa da sua textura. Ele é muito áspero, machuca as mãos. Ele não é um cordão muito maleável. E por ser um cordão duro, a peça feita com sisal fica armada. Além disso, se você errar e precisar desmanchar, esse fio fica todo marcado, tirando a beleza da sua peça. Uma outra desvantagem é que os nós não ficam muito apertados, eles vão abrindo. Mas mesmo assim, conheço artistas que gostam de trabalhar com sisal. E por isso é sempre válido experimentar. 6. Fio náutico ou fio sintético. Esse é um fio muito versátil. Por ser um fio muito resistente, ele é bastante utilizado na confecção de bolsas, suportes de planta, assentos de cadeira, banquinhos, puffs, cadeiras de balanço, etc. É muito fácil de encontrar em qualquer armarinho. É encontrado nas cores mais variadas em carretel de 50 e 100 metros. Mas atenção! Como ele é um fio que escorrega na mão, o nó tende a ir abrindo
e acaba não prendendo tão bem. Uma de suas vantagens é ser um fio impermeável, o que torna os seus trabalhos mais leves e fáceis de lavar. Não é um fio que recomendo para fazer painéis, mas sim para fazer suportes de plantas que forem ficar no exterior da casa. 7. Lã. A lã tem uma variedade belíssima de cores e texturas. Eu adoro. É uma linha extremamente macia. Mas justamente por ser muito macia, quando apertamos os nós, eles ficam pequenos. E quando você tem nós muito pequenos, a sua peça vai demorar mais tempo para crescer. Então pode se tornar um trabalho mais demorado e você pode desanimar com isso. Também tenho receio em relação à resistência da lã para fazer suportes de planta. Pessoalmente, eu não gosto muito de trabalhar com lã porque solta muito pelo e eu sou muito alérgica. Mas é aquilo, fique à vontade para testar. Esses são os principais tipos de linha que já testei e já usei. A partir da minha experiência em testar cada uma dessas linhas, fazendo vários trabalhos de macramê com elas, posso concluir que para cada linha eu tenho vantagens e desvantagens. Na minha opinião, a melhor linha para iniciar no macramê é o cordão de algodão de 3 milímetros. Mas esse não é um número mágico. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 milímetros. E depois que você tiver com firmeza, pode e deve começar a testar as outras linhas, fazendo suas próprias experiências. Mas a verdade é que a melhor mesmo é a linha que você tiver ou a que for mais em conta no momento, porque você vai praticar e aprender. Resumindo, a escolha da linha é uma questão de gosto, é super pessoal. Eu estou te apresentando as possibilidades e a minha opinião, para você ter um ponto de partida. Então, isso aqui não é para te dizer quais linhas não usar. Pelo contrário, é um incentivo para você experimentar e testar. Assim como cada pintor tem a sua pincelada e tinta favorita, você, através da escolha da linha, vai desenvolver a sua assinatura no macramê. Faz sentido? Pronta para continuar? Então vamos lá! Depois que já aprendemos os nós e já sabemos que tipo de linha usar, chegou a hora de cortar os cordões para começar o trabalho. Qual a quantidade de linha que preciso para fazer meu macramê? Ninguém quer acabar com pilhas e pilhas de excesso de linha quando sua peça terminar. Mas ninguém quer ficar sem linha no meio do caminho. Quando a gente faz macramê, inevitavelmente a gente se depara com esse problema. Embora não seja o fim do mundo, é melhor fazer o que puder para tentar evitar isso. Na primeira vez que eu fui à cidade comprar linhas para fazer macramê, eu não tinha a menor noção de quanta linha precisava para fazer uma peça. Mas, para ser sincera, eu também não tinha noção de que peça eu queria fazer. Então, cheguei no armarinho e comprei 20 metros de linha. Vim para casa toda feliz com aquela quantidade, que para mim era muita coisa, 20 metros. Cheguei em casa e resolvi fazer um painel com nó quadrado. Logo percebi que a quantidade de linha não daria para fazer o painel do jeitinho que eu tinha imaginado. Aí veio a frustração. A quantidade de linha era pouca. Depois disso, percebi que precisava me organizar mais para que isso não acontecesse novamente. Antes de tudo, é preciso entender que o comprimento do cordão a ser cortado para um projeto tem muitas variáveis. Vai depender do tipo de nó, dos espaços entre cada nó, da espessura e do tipo da linha que vamos usar. E numa escala menor, ainda precisaríamos levar em consideração a espessura da base que será utilizada, além da força que usamos para fazer cada nó. Tudo isso altera o quanto de linha seu trabalho vai consumir. E agora, Osana, como faz? Sem estresse. Eu tenho a solução. O procedimento que costuma ser recomendado é a amostragem, que nada mais é do que fazer um pequeno teste com a linha e o nó, ou os nós, que você escolheu para fazer aquela peça, numa escala menor. Você anota esses dados, faz uma fórmula e chega lá no resultado final. Eu tenho um irmão que é engenheiro e ele é desses que para pregar um quadro na parede passa 2h30 planejando. Ele mede com trena, ele mede com laser, ele faz 2 páginas de conta. E tudo bem, porque isso é dele. Ele é assim e ele é excelente no que faz justamente por conta dessa característica. Tem gente que prefere calcular
tudo certinho, nos mínimos detalhes. Se meu irmão fizesse macramê, ele provavelmente mediria cada variável e faria uma equação boladona e ia chegar lá no resultado dele. Mas eu tenho para mim que isso ia ser mais dor de cabeça do que diversão. E é por isso que eu vou jogar limpo com você. Eu não faço assim, não. Mas, Rosana, você não faz assim. E agora? Como é que você faz? Para ser 100% sincera, eu costumo calcular assim. Se o nó predominante na peça for nó quadrado, eu multiplico o comprimento final da peça por 6. Se o nó predominante na peça for DNA ou festonê, eu multiplico o comprimento final da peça por 10. E esse é o comprimento de cada cordão que eu vou cortar. E é isso. Mas, Rosana, isso sempre dá certo? Não. Às vezes não. Mas 90% das vezes, sim. E outra, dependendo da peça e do nó, a gente usa uns macetezinhos para conseguir economizar linha. Vou te ensinar como fazer isso na aula 3. Mas é o seguinte, não precisa ficar nervosa com isso. Por quê? Sobrar ou faltar linha não é o fim do mundo. Eu já fiz e desfiz muitas peças para criar um método prático para fazer macramê. Mas isso exigiu de mim disciplina e planejamento. Eu fui descobrindo cada detalhe depois de muito treinar e testar cada nó, cada peça. E esse é o caminho para um macramê livre de complicações. O que vai te ensinar mesmo a calcular a quantidade de linha que você precisa para cada peça é a sua prática. Não tem jeito. Até porque o macramê não é uma ciência exata, é uma arte. Então, não se engane. Você vai errar para cima, para baixo. E sabe o que mais? Não tem problema nenhum. O que eu recomendo fortemente que você faça é anote todos os detalhes. A espessura das linhas, a quantidade de nós que você fez com cada linha, o comprimento das linhas que cortou, tudo num caderninho. Porque você guarda esses dados para um próximo trabalho e começa a desenvolver a sua própria métrica. Lembre que é melhor sobrar do que faltar. Então, chute sempre para cima. As sobras são facilmente reaproveitadas e reutilizadas em outros projetos. Eu guardo as sobras em um saquinho separado por medida. Tenho saquinhos de 50 centímetros, saquinhos de 70 centímetros e por aí vai. E quando falta linha, também dá para emendar. É mais difícil e nem sempre fica perfeitinho, mas a beleza está justamente no aprendizado. O macramê não é uma ciência e nós não somos máquinas. Cada uma de nós usa as mãos de maneira diferente. E mesmo que sejamos mais experientes, os nós que fazemos hoje podem não ser exatamente iguais aos de ontem ou de amanhã. Sabe quando a gente faz um bolo muito gostoso? Tem dias que fazemos a mesma receita, mas o bolo não fica bom. No macramê é assim também. Em certo sentido, isso acontece porque imprimimos a nossa personalidade em cada nó que damos, em cada peça que fazemos. E essa é a magia do macramê. E não esqueça, se em algum momento você se sentir desencorajada com um erro de cálculo ou acidente de percurso, em vez de desistir, deixe a sua criatividade fluir. A coisa mais importante do macramê é divirta-se. E muita gente pode estar se perguntando, legal, Rosana, eu já entendi que eu sou capaz de aprender macramê e fazer minhas próprias peças em pouco tempo, mas eu não sei o que fazer para conseguir ser constante nisso. Não sei por onde começar, não sei o que eu devo fazer para aprender macramê de forma correta. Não sei como aplicar os 5 nós e esses princípios que a gente viu hoje para criar minhas próprias peças de maneira independente. E muita gente tem me perguntado se eu dou curso online, me perguntado sobre a escola de nós. E o fato é que eu possuo sim uma solução completa para tudo isso. Tudo reunido em um só lugar, onde você não precisa ficar procurando por tutoriais na internet, comprando ferramentas desnecessárias ou perdendo tempo procurando pessoas que te entendam. Eu procurei passar o máximo de valor aqui, mas o nosso tempo é limitado. E por mais que eu queira te mostrar tudo sobre o mundo do macramê agora, é impossível. E as chances são que para alcançar os melhores resultados, você vai se beneficiar muito de um acompanhamento mais de perto.
Mais para frente eu vou falar mais sobre essa solução. Mas por enquanto eu queria que você aproveitasse todo esse conteúdo gratuito que eu te passei e deixasse um comentário aqui embaixo me contando o que você mais gostou de aprender na aula de hoje. Foi descobrir o tipo de linha que não conhecia? Foi finalmente aprender como medir os cordões na hora de começar o macramê? Me conta aqui embaixo. E se prepara, porque na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo de um suporte de plantas precioso que qualquer um pode fazer em minutos. Essa peça é super fofa e é ideal para decorar a casa, dar de presente ou mesmo vender e fazer aquela renda extra. Nós vamos fazer essa peça juntas aqui, mão na massa mesmo. E mais, eu vou disponibilizar para você o arquivo com a fórmula desse macramê. Literalmente uma folha do meu caderno pessoal, onde eu anoto os detalhes das peças que eu faço. Então, mesmo se você não tiver nenhum material em casa, você pode assistir, baixar a fórmula e guardar para executar quando quiser. Se você quiser fazer a peça junto comigo, já vou te passar um dever de casa. Já separa aí o seguinte material: uma argola de madeira de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, 2 cordões de 2 metros, 2 cordões de 60 centímetros. Eu vou usar cordão de algodão 3 milímetros, mas você pode usar o tipo de linha que você tiver aí, tá bom? E se você não tiver essa argola de madeira específica, pode improvisar também. Só é importante que seja uma base resistente para aguentar o peso da plantinha. Combinado? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, porque lá eu posto muito conteúdo para quem está nessa jornada de fazer as suas primeiras peças. Então me segue, se inscreve no meu canal no YouTube, deixa aqui seu comentário e eu te vejo na sexta-feira, na terceira aula da Semana do Macramê. Até lá! Meu nome é Cleide Costa, tenho 64 anos, moro em São Bernardo do Campo. Um dia, vendo o Facebook, me chamou a atenção aquela voz suave, aquela voz gostosa de ouvir da professora Osana. Me apaixonei já pela voz. O que eu fiz? Eu falei, deixa eu ver o que é isso daqui, o que é esse tal de macramê, que é uma coisa assim muito antiga que já tinha na minha cabeça, pois a minha mãe falava muito em macramê. E ela gostaria muito de aprender macramê e não teve a oportunidade, porque na época eu não me interessei, porque eu falei, não sei fazer nada, nunca fiz nada na vida, eu vou fazer macramê, mãe? Não sei, E nunca dei oportunidade, nem para mim e nem para ela, Mas aí, com o passar do tempo, Deus acho que deu uma luz para mim e me colocou a professora Osana na minha frente, Aí eu falei para o meu esposo, Tony, eu me inscrevi para fazer a Semana do Macramê, vamos ver o que vai dar, Ele falou, tenta, Clê, eu sempre te incentivei a fazer alguma coisa, Mas eu não sei nada. Ele falou, mas tenta, Foi aonde eu comecei. Eu peguei, me inscrevi, comecei a ver as aulas e comecei a me interessar. Falei, nossa, coisa legal, não é difícil, não é tão coisa assim do outro mundo que ninguém possa fazer, Porque a gente fica com esse receio, Quando as pessoas falam que não sabe, que não é difícil, ou que você não tem cabeça para isso. E eu pensava, eu acho que eu não tenho cabeça para isso, 64 anos, vou aprender o que agora, Mas não, gente, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de a gente evoluir mais, Em tudo, A gente sempre pensa que a gente não tem idade, ou que a gente não pode, mas a gente pode sim. Eu tenho essa peça que eu fiz, é uma peça com os corações, é um painel, É uma peça que para mim é assim, eu tenho um sentimento muito profundo, porque eu fiz ela para minha irmã. Então, essa peça eu fiz assim com muito carinho, foi muito gostoso de trabalhar, porque quando você trabalha com amor e com o coração, o resultado é esse daqui. E fiz também esses dias essa outra pecinha aqui, que eu amo, porque eu amo o Natal. Recebi muitos elogios das amigas, Fiquei muito feliz, porque é gratificante demais a gente poder fazer um trabalho e ser reconhecida. Então, estou amando tudo isso. Meu nome é Adriana França, eu tenho 46 anos, sou do Rio de Janeiro. E quando a gente se deparou com a pandemia, eu me vi um pouco sem... Eu não, a maioria das pessoas do mundo se viram um pouco sem chão. E eu estava acostumada com uma vida muito ativa, todos os dias sair de casa. E com a pandemia a gente ficou sem saber o que fazer. E eu sou agrônoma,
gosta de plantas, então muitas pessoas começaram a cuidar de plantas em casa e eu comecei a cuidar de planta. Então, uma coisa puxa a outra, eu comecei a pesquisar planta e comecei a ver os suportes de planta, suportes de macramê. E eu comecei a pesquisar macramê, o que era suporte de planta, macramê, e apareceu a Osana no meu feed, começou a aparecer muitas vezes, eu comecei a me interessar, porque a Osana tem um jeito de falar que te acolhe, é uma pessoa que parece que te pega no colo no momento de aflição, que todo mundo estava, né? E foi assim que eu comecei a ver os vídeos, comecei a me interessar, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre duvidei da minha parte de habilidades manuais, né? Quando eu me inscrevi no curso, eu achei que eu não iria dar conta. Mas eu falei assim, como eu sou uma pessoa que gosta de algumas coisas, de provar que eu posso, eu me inscrevi. E foi assim que eu comecei a minha paixão pelo macramê. As pessoas que ainda não tiveram contato com o macramê, eu posso dizer que porque após a pandemia foi o primeiro contato que eu tive, né? E uma coisa que modificou em mim foi a minha autoestima. Eu olho, às vezes eu faço uma peça, eu fico tão orgulhosa da pessoa que fez, que sou eu mesma, eu fico tão satisfeita. Então, não tem dinheiro que pague esse tipo de investimento. E você se sentir capaz. Como a minha psicóloga fala, que é a Adriana antes e o depois do macramê. Porque a gente aprende a desatar nós, aprende que você errar hoje, você pode consertar. Tudo é parte do nó. Então, isso é grandioso do ser humano. Então, o macramê me fez enxergar esse tipo de visão. Se eu não tivesse entrado na escola de nós, eu ainda estaria sonhando em ter o meu suporte de planta. Eu estaria ainda sonhando em um dia poder... Será que eu seria capaz de fazer? Essa é a grande diferença, porque hoje eu sou capaz de fazer. Para mim, já me falta espaço com os meus suportes de planta. Então, hoje, a diferença que eu tenho é que eu posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa, qualquer trabalho. Basta eu me empenhar. Eu tenho muito orgulho de uma peça que eu fiz essa semana. E essa peça que eu vou mostrar para vocês, que foi essa mandala. Essa mandala, você pode ver um sol que reflete a claridade, que é a nossa luz e que é a nossa vida. Essa mandala, eu vou colocar um espelho, né? Ainda vou terminar. E essa mandala reflete tudo que eu quero para mim, que é luz, aconchego do sol, e que todas as vezes que eu me olhar nesse espelho, eu vejo a capacidade que eu tenho de fazer o que eu quiser. Então, é a parte mais gratificante do curso, você poder fazer uma peça e essa peça refletir você. Você que estava escondida, você que estava esquecida. É isso que é o mais importante hoje do que eu posso tirar do curso. Meu nome é Giovana, eu tenho 23 anos. O macramê chegou na minha vida através do Instagram e do YouTube com os vídeos da Osana. Logo que eu vi, e foi logo que agora na pandemia, eu tava mexendo na internet e de repente me deparei, porque eu sempre gostei, né, de artesanato, de faça você mesma, então esse tipo de conteúdo sempre chegava pra mim. E de repente me deparei com macramê e eu vi que era possível. Falei, gente, que coisa mais linda, eu quero tentar. E os vídeos da Osana foram os primeiros que eu assisti assim, falei, eu preciso testar isso aqui. E logo em seguida eu vi que tinha a escola de nós, eu coloquei, não tinha vaga ainda, não estava aberta ainda, eu coloquei lá meu e-mail e comecei a ver o macramê como uma possibilidade de uma profissão, porque atualmente eu curso de Direito e não estava trabalhando apenas na faculdade e também precisando de uma fonte de renda. E aí mandei uma mensagem no Instagram da Osana e falei, Osana, quero começar a empreender com macramê, você pode me dar alguma dica? E a Osana me respondeu com um vídeo e ali eu falei assim, nossa, que felicidade, que solícita. Fiquei muito feliz com essa resposta por vídeo, assim, falei, nossa, de fato ela tá, assim, tirando um minutinho dela para responder para mim. E quando a escola de nós abriu a vaga, eu virei pro meu esposo e falei, amor, eu vou fazer. Falei com a minha mãe e minha mãe falou assim, porque minha mãe que me ajudou a comprar os primeiros materiais, né? Porque, como eu disse, eu estava sem fonte de renda. E ela falou, não, você tem talento, você sempre teve talento para artesanato e se você tá feliz, eu quero que você faça mesmo, encontre algo que te deixe feliz. Porque, assim, era fazendo e mandando foto para a família toda, olha, mandando foto para as amigas, olha o que eu fiz, olha esse nó. Era uma empolgação e eu ainda sou muito empolgada. Eu vejo, assim, e meus olhos
olhos enchem de felicidade, sabe? E aí entrei na escola de nós e foi assim a confirmação. Eu falei, eu me encontrei e isso tá nítido assim para todas as pessoas que tá. Eu abri o Instagram Ateliê da Geo para postar especificamente as minhas peças em macramê e amigas muito próximas e até pessoas que eu estou conhecendo através do macramê me dizem isso, que dá para transparecer no jeito que eu falo, no jeito que eu faço, na minha empolgação, que eu realmente me encontrei. Então, assim, a escola de nós foi a virada de chave, assim, a confirmação de eu nasci para isso aqui, eu quero isso aqui para minha vida, sabe? Se tivesse uma pessoa na minha frente agora e eu precisasse explicar para ela o que o macramê causou na minha vida, é muito mais concentração no agora. E uma coisa que eu até comentei com umas amigas, o poder de focar na solução. Depois do macramê eu percebi isso, que eu não sou uma pessoa mais que foca no problema, eu foco na solução. E eu percebi que o macramê foi o grande responsável, porque como a Usana nas aulas ela fala muito disso, né, da paciência, para que pressa, respira, alonga, né, bebe uma água, coloca uma música, torna um ambiente agradável e ali, se precisar desfazer, desfaça, vai no seu tempo. Então, assim, tudo tem um jeito, tudo tem uma solução. E o macramê me abriu os olhos para isso. E eu com certeza falaria horas sobre as mudanças e os benefícios que o macramê trouxe para minha vida, sem dúvidas.